Olá, bem-vindo aqui ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje eu quero fazer com você mais um panorama bíblico de Juízes. Aqui no meu canal tem outros panoramas bíblicos também, de todas as leituras que eu tenho feito, desde Gênesis até agora os Juízes. Vou deixar todos os links dos outros vídeos aqui na descrição do vídeo, tá? Essa minha Bíblia aqui é a Bíblia Sagrada The Purpose Book, e é a linguagem Almeida século 21. Ela tem espaço para anotação. Também tem aqui no meu canal, mostrando ela por dentro, direitinho como que ela é. Vamos abrir então aqui em Juízes. Na introdução de cada livro, tem sempre uma página decorativa com algum versículo ou desenho, e logo já entra nas questões para a gente responder sobre do que se trata o livro. E eu quero estar aqui fazendo um comentário com vocês sobre essas questões, que é, na verdade, o autor, o contexto, o principal propósito do livro, como Cristo é revelado no livro e os versículos chaves, além de uma visão geral do que se trata o livro, tá? Então, a autoria, ela é desconhecida, mas alguns estudiosos atribuem a Samuel. O livro de Juízes é um livro dos mais tristes da Bíblia, pois ele mostra as repetidas apostasias do povo de Deus, né, que eles entram em idolatria. No contexto, é o período dos juízes entre a conquista da Terra Prometida até pouco antes da ascensão de Saul, da monarquia, né? Como primeiro rei. Nesse período de anarquia social e religiosa, todos faziam o que achava certo aos seus olhos, e aí vinham os problemas, né? Embora Deus tivesse levado uma série de libertadores, que eram os juízes, eles não foram capazes de reverter essa tendência do declínio moral e espiritual de Israel. Ou seja, era sempre um ciclo que acontecia: era pecado, castigo, arrependimento e salvação. Então, após se estabelecer em Canaã, os israelitas perderam seu compromisso e a sua motivação espiritual. Eles começaram a se afastar de Deus. E cada um começou a fazer que achava que era certo. O Josué ele morreu, os anciãos também que estavam junto com Josué lideravam o povo também morreram e não ficou nenhum líder para poder direcionar o povo a fazer, isso é certo, isso é errado, isso Deus quer, isso Deus não quer. E aí, quando cada um tomou a decisão por si próprio, começou a vir os problemas. O livro de Juízes ele cobre o período de 325 anos e registra 6 períodos de sucessivos de opressão e de libertação, sempre nesse ciclo: pecado, castigo, arrependimento e salvação. Então foram 12 juízes, ou seja, 2 libertadores que o Senhor colocava para trazer o povo de volta para si, quando eles estavam por opressão de algum dos povos ao redor, os povos estrangeiros. A gente teve 12 juízes de Otiniel até Sansão. Primeiro foi Otiniel e o último foi Sansão. E eles vinham para levar o povo de volta para Deus. Josué não teve sucessor. Então, por causa depois da sua morte, cada tribo começou a agir independentemente. Não havia mais unidade entre as 12 tribos. E nem uma capital, nem um governo fixo. Somente nos tempos de perigo elas se uniam para se proteger. O principal propósito do livro é mostrar o julgamento de Deus contra a transgressão, que ele é real e que seu perdão pelo pecado e restauração do relacionamento são certos também para aqueles que se arrependem. Como Cristo é revelado no livro? Jesus é revelado através dos juízes libertadores enviados por Deus para resgatar e salvar o seu povo do pecado. Os 12 juízes eram falhos e muitos fracassavam, mas Jesus é o nosso perfeito e único capaz de nos salvar e de nos levar até Deus. Os versículos chaves que encontramos é Juízes 17, versículo 6 e Juízes 21, versículo 25. Vamos achar aqui Juízes 17. Versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O 21, versículo 25, que é o finalzinho mesmo do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O
livro de Juízes mostra o que acontece com o povo de Deus quando cada um faz o que quer. O livro mostra que Israel não pode abusar da graça de Deus, e nós também não. Se abandonarmos os seus mandamentos e formos atrás dos ídolos de nossa própria imaginação, e resultado será um caos moral e espiritual. Isso é o que aconteceria se Deus nos entregasse a nós mesmos. Então, no povo de Juízes, na época de Juízes, o povo de Deus, cada um eles faziam o que achava que era certo. Eles não seguiam mais as leis de Deus, eles não seguiam mais os ritos corretos de fazer adoração ao Senhor. Eles começaram a misturar ídolos dos povos estrangeiros com a adoração ao Senhor. Eles começaram a agir de acordo com a sua própria vontade, com a sua carne, e achavam que aquilo estava certo. Muitas coisas eles faziam e achavam que estava agradando ao Senhor, e não estava agradando ao Senhor. Então, o livro de Juízes virou assim, uma demonstração de uma bagunça total, moral e espiritual, que o povo fez, em que todos estavam desorientados, ninguém sabia mais o que era certo e o que era errado. Não tinha mais regras. Então, ele nos mostra que sem a graça de Deus, o povo seria destruído. Porque toda vez que o Senhor colocava algum dos povos estrangeiros para vir sobre o povo de Deus, né, oprimi-los, eles voltavam correndo para o Senhor. E aí eles viam quem realmente eles deveriam seguir, né? Que somente Deus é o Deus verdadeiro. Então, lembra quando eles entraram lá em Canaã? Eles não expulsaram todos os povos. Começou errando por aí. Deus falou para eles assim que vocês entrarem, vocês têm que tirar todos os povos estrangeiros que há na terra. Vocês têm que dominar toda a terra que vocês estão tomando posse. Mas aí eles começaram, né, guerreando, botando o mesmo povo para correr. Chegou no meio do caminho, eles começaram a fraquejar, eles começaram a ficar cansados. Ah, não, vamos nos achegando um pouquinho, devagar, fazendo amizade aqui e ali, foram se assentando, foram tomando lugar, sem fazer guerra, sem tirar o povo de lá. E começaram a conviver com esses povos. E aí começou a vir o erro. Por quê? Já não tinha mais Josué para orientar, já não tinha mais os anciões para orientar, e eles estavam no meio do povo estrangeiro, no meio dos hábitos, no meio da adoração, no meio dos costumes, todos daqueles povos que eram completamente contrário ao que o Senhor diz que é certo. E aí a tentação foi muito grande, eles começaram a se envolver, começaram a casar entre si e começaram a misturar os deuses estrangeiros com o Senhor, a adoração ao Senhor. Então o Senhor colocava em algumas regiões, né, dentre as 12 tribos ali, para sobressair sobre alguma tribo. E aí, quando eles vinham oprimir uma tribo, o povo clamava a Deus, pedia por socorro. E aí vinha um juiz, vinha um libertador para poder levar esse povo de volta a Deus, para ajudar a guerrear, ajudar a vencer aquele povo que estava oprimindo e depois a direcionar o povo a seguir os caminhos do Senhor novamente. Só que aí depois aquele juiz morria e aí o povo voltava de novo a ficar perdido, desorientado e a começar a entrar na idolatria novamente. Então, a misericórdia de Deus é que libertava o povo, porque apesar de Deus enviar os opressores ali como um lembrete, né, de que eles estavam errados, que eles estavam em pecado, pela misericórdia de Deus, Deus os fazia acordar. Olha, vocês estão errados, vejam como é que está acontecendo agora, como que está a vida de vocês agora. Porque se Deus entregasse o povo à vontade própria, o povo ia se acabar. Eles iam se acabar aos poucos até uma hora que ia exterminar o povo de Israel. Então o povo, eles se esqueciam dos atos redentores que Deus fazia e se entregava aos outros deuses. E aí ficava esse ciclo, né, de pecado, castigo, arrependimento e salvação. O estilo de vida ímpio e atrativo dos cananeus provou ser o maior ameaçador de todos do que um poderio militar durante uma guerra. Os israelitas eles cediam às pressões e comprometiam a sua fé por causa dos povos estrangeiros, os costumes dos povos cananeus. Então, repetidamente, a gente vê a nação de Israel pecar contra Deus e isso permitia que o sofrimento viesse sobre a terra deles, sobre as pessoas. A transgressão sempre tinha suas consequências. Então, de acordo com o que as pessoas faziam, vinham as consequências. E aí eles começavam a sofrer. Eram as consequências do pecado. Então, logo vem como se fosse um castigo, né? Que são as consequências erradas das atitudes pecaminosas.
Então, isso também serve para nós. Em vez de vivermos em um interminável ciclo de abandono, tá tudo bem, não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo, daqui a pouco a gente está deixando Deus de lado, a gente está achando que tudo é normal, e aí começa a ter certas atitudes erradas, aí começa a vir as consequências, aí começa a vir os problemas, e quando vê a gente está no fundo do poço, a gente está gritando e clamando a Deus por socorro. Então, da mesma forma que acontecia com o povo lá em Juízes, acontece nos dias de hoje. Quando a gente começa a se afastar do Senhor, quando a gente começa a se afastar do Senhor, começa a seguir outro caminho, começa a fazer as nossas próprias vontades, as coisas começam a... Aí vem aquela bola de neve, as coisas começam a dar errado. E aí o que só nos resta é o quê? Clamar por socorro e perdão a Deus. E era o que acontecia com o povo de Israel. Então haviam 12 juízes, e eles estavam espalhados em várias regiões, eles não estavam só num lugar. Eles foram chamados para cada região, cada tribo que estava precisando naquele momento. Então, teve épocas, né, que eles viveram e também regiões em que eles estavam morando, em que eles estavam guerreando, as tribos que eles estavam defendendo e orientando, tá? Então, durante toda essa história do juiz, vai vir mostrando Otiniel, depois Eude, Sangar, Débora, com Baraque, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Isbã, Elon, Abidom e Sansão. Então, eles não estavam ao mesmo tempo em vários lugares, não. Eles estavam em épocas diferentes e em lugares diferentes, tá? Então, cada história que a gente vê aqui no livro de Juízes é uma época, tá? E um lugar diferente. Então, Otiniel, ele viveu e julgou ali por 40 anos. Ele foi vitorioso sobre o rei Arã. Então, teve uma guerra que ele foi vitorioso. Eude, ele julgou por 80 anos, matou Eglon e derrotou os Moabitas. Isso tudo tem as referências aqui das histórias nos Juízes, tá? Sangar não tem registro das suas obras, somente que ele matou 600 filisteus com uma agulhada de boi, mas não fala quantos anos ele julgou, tá? A Débora com Baraque, a gente sabe aquela história, né? Tem até vídeo aqui no meu canal contando também a história das mulheres da Bíblia, a história de Débora, se você quiser entrar em mais detalhes. Ela derrotou Cícera e os cananeus e posteriormente entoou com Baraque o cântico de vitória. Ela julgou por 40 anos. Gideão por 40 anos também. Destruiu os ídolos de sua família, usou um velo de lã para determinar a vontade de Deus e levantou um exército de 10 mil homens que derrotou 135 mil midianitas com 300 soldados. Tolá, ele julgou por 23 anos, não tem registro dos seus feitos. Jair julgou por 22 e teve 30 filhos. Isbã teve 30 filhos e 30 filhos. Então, quanto mais filhos e filhas eles tinham, mais domínio eles tinham também da região. As filhas poderiam casar com outras pessoas importantes e também dominar outras terras. E os filhos também seriam chefes que poderiam dominar outras terras. Então, ampliava ali o domínio daquele juiz. Que é como se eles fossem ajudantes do juiz, tá? Jefité fez um voto impensado, derrotou os amonitas e posteriormente combateu o invejoso Efraim. Também tem vídeo aqui no meu canal falando sobre a história desse voto impensado aqui de Jefité, né, de sua filha. Tá lá na história das mulheres da Bíblia, a filha de Jefité. Isbã teve 30 filhos e 30 filhas e julgou por 7 anos. 7 anos. Esbom julgou por 10 anos, não tem registro dos seus feitos. Abidom julgou por 8 anos e teve 40 filhos, 30 netos e cavalgavam jumentos. Está lá em Juízes 12, 13 a 15, que falam que eles cavalgavam jumentos. Jumentos eram a montaria de chefes, tá? Então, toda vez que fala que eles tiveram muitos filhos, significa que esses filhos foram chefes. Então, Sansão era um nazireu, matou um leão com a própria mão, queimou campos de trigo de filisteus, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, arrancou uma porta de ferro, foi traído por Dalila e destruiu milhares de filisteus em seu último ato de força. Ele julgou por 20 anos. Então, todos nós conhecemos as histórias de Sansão, né? Então, aqui tem as regiões, ó, onde eles estiveram, onde eles julgaram, tá? Otiniel aqui em Judá, Sansão aqui em Dan, Isbã também aqui na região norte de Judá, próxima a Belém, que é aqui em Belém. Aí tem também Eude, foi aqui em Gilgal, Débora foi aqui em Mispa,
Abidom foi na parte da tribo de Manassés, mais ao sul de Manassés. Tolá foi mais ao meio de Manassés, em Samir. Gideão foi em Ofra, na tribo de Issacar. Tem o Jair, que foi na Manassés Oriental. Jefité também foi aqui na parte oriental, no lado leste do Jordão. Aqui em Naftali, lá em cima, Sangar, e Elon, aqui em Zebulon. Tá? Então, cada um ficou numa região de acordo com a opressão dos povos estrangeiros que estavam ao redor. Israel ele foi conquistado 6 vezes por seus inimigos. Os inimigos de Israel foram os mesopotâmios, moabitas, cananeus, midianitas, amonitas e filisteus. Também são registradas 6 libertadores, através de Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, respectivamente. Então, é que você tem ali histórias de guerra mesmo, são esses 6. Os outros 6 só são citações, mas não entram tanto em detalhes dos feitos dele. Então, a despeito dos esforços do juiz de Israel, as pessoas não se voltavam para Deus de todo o coração. Todos faziam o que achava melhor para si. O resultado foi o declínio espiritual e moral político da nação. E a nossa vida também declinará, ao menos que vivamos segundo as instruções que Deus tem nos dado. O período de juízes, cada um fazia o que achava certo e agia de acordo com as suas próprias convenções. Isso introduziu horrendos resultados, assim também é no nosso mundo. Indivíduos, grupos e sociedade têm feito de si mesmos maiores autoridades sem referência a Deus. Quando as pessoas satisfazem os seus desejos de forma egoísta, a qualquer custo, todos pagam o preço das consequências. No final, gente, no capítulo 17 ao 21, o último capítulo é o 21, tem os apêndices, que são, na verdade, apêndices do livro de Juízes. Desses capítulos não falam mais em juiz. O último juiz, que é Sansão, ele está no capítulo 16, encerra ali com a morte de Sansão. Então, do 17, 18, 19, 20 e 21 são histórias, tá? Que aconteceram naquela época, mas não falam mais em juízes. Então, são como se fossem apêndices, tá? Mas as histórias são terríveis, são histórias assim que você fala, meu Deus, como esse povo foi capaz de fazer isso? Porque eles estavam tão perdidos, tão desorientados, tão longe de Deus, que eles começaram a fazer coisas tão piores quanto os estrangeiros. Começaram a misturar terafins com ídolos feitos de ouro, de bronze, com estola, com sacerdote particular, fazendo sacrifício a Deus, tudo, fizeram santuários próprios mesmo, particulares. Eles fizeram uma bagunça, eles misturaram tudo e com o Senhor, com outros deuses, e começaram também a brigar entre si. Tem uma briga entre a tribo de Benjamim e as outras tribos, teve guerra entre eles, quase que as tribos de Benjamim é exterminada por causa disso. Então, o povo estava totalmente perdido, sem direcionamento, sem orientação de Deus, sem ninguém para poder dar um guia. Então, esses últimos capítulos aqui são uma situação em que o povo precisava de um rei urgente. Então, esses últimos capítulos, eles são como um apêndice do livro de Juízes. Conta que a tribo de Dan ela vai migrar para leste da tribo de Benjamim, ela vai lá para cima, lá para o norte, ela se estabiliza lá, ela muda de lugar. No capítulo 17 conta isso. Aí depois, o restante dos capítulos é uma idolatria sem ordem, não se fala em juízes e é tipo assim, uma preparação para uma monarquia. O povo precisa de um rei, ou então o povo vai definhar de vez, uma vez por todas. Eles precisavam de um rei urgente, de tantas misturanças que estavam fazendo e cultuando outros deuses, e eles achavam que estavam agradando ao Deus verdadeiro. Então, a época do juiz, ela era assim, era sempre esse ciclo na história do juiz. Era o pessoal abandonava Deus, caía no pecado, aí vinha o castigo, o juízo, depois o arrependimento e a salvação. Aí Deus mandava um juiz para poder socorrer o povo, para poder orientar o povo e direcionar o povo. Mas aí aquele juiz morria, começava-se tudo de novo. O povo saía desorientado, não lembrava mais dos feitos do Senhor, não lembrava mais das coisas que Deus havia feito desde que tirou o povo do Egito, não lembrava mais do que Deus havia feito no deserto, ou seja, não era passado de geração para geração os feitos de Deus, não se falava mais nas leis de Deus, nos mandamentos, não se seguiam mais
aquelas ordens de festas, de ter todo mundo que ir para o tabernáculo lá, comemorar as festas anuais. Não tinha mais nada disso. Virou tudo uma bagunça, porque se misturou os povos estrangeiros com o povo de Israel. E aí, quando vinha um povo estrangeiro querendo dominar a terra, né, tomar de volta a terra ou pegar aquela terra que era do povo de Israel, aí o povo ficava maluco, né, pedindo socorro para Deus, porque o único verdadeiro Deus capaz de fazer alguma coisa é o nosso Deus mesmo. Então eles acordavam e viam o caminho que eles estavam errados. E aí Deus, em sua divina misericórdia, vinha e salvava o povo e enviava alguém que pudesse liderar a guerra. Então, geralmente os juízes, eles eram um juiz político, eles eram um juiz militar e era um juiz territorial, digamos assim, porque eles conseguiam dominar determinada terra. Então, aquele juiz, ele estava à frente na guerra, ele estava dominando a terra, organizando o povo na terra, e também espiritual, porque eles direcionavam o povo nos caminhos de Deus, tá? Então, os juízes, eles serviam de todas essas maneiras. Eles libertavam o povo dos opressores, que eram os povos estrangeiros, e orientavam o povo nessas partes políticas, espirituais e militares. E sempre eles tomavam decisões baseadas em Deus. Eles eram sempre direcionados pelo Espírito de Deus. Eles eram sempre orientados pelo Espírito de Deus. E todas as batalhas que eram vencidas milagrosamente. Sempre eram situações que Deus mostrava que, se fossem por eles mesmos, eles não iriam vencer. Eles só venciam por causa da ação de Deus naquela guerra. Tá? Então, todas essas batalhas vencidas aqui, principalmente, né, Débora, Gideão, que mostra mesmo que o povo vê, enxerga que não haveria como vencer a batalha se não fosse pela ação de Deus. Né? Sansão, ele só vencia os filisteus, apesar, né, da sua falta de responsabilidade e pouca sabedoria, mas toda a força dele vinha de Deus. Então, toda vez que ele vencia os filisteus nas batalhas, você via que por ele mesmo ele não venceria, se não fosse pela força que Deus dava para ele, né? Da sua consagração por ele ser nazireu. Então, essa é a história de Juízes. Existem muitas histórias interessantes e muito a que nos ensinar, porque quando nós estamos com Deus, nós temos força, nós temos direcionamento, nós temos esperança, fé, coragem e a gente vence as nossas batalhas. Mas quando nós estamos longe do Senhor, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos perdidos, desorientados, afundamos cada vez mais os nossos erros e clamamos por socorro a Deus, porque nós não podemos viver sem a presença de Deus, sem direcionamento de Deus. Então é isso a mensagem que eu quero deixar para vocês no nosso panorama bíblico de Juízes. E aí nós vamos entrar agora em Ruth, tá? Vamos começar o estudo de Ruth e logo eu venho para contar para vocês o panorama bíblico de Ruth, porque Ruth é pequenininho. Então, logo eu tô de volta para a gente fazer um panorama e comentar um pouco sobre o livro de Ruth. Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Tchau!